Desde o meu nascimento, no ventre da minha mãe, meu nome ele mencionou, fez minha boca como uma espada aguda na sombra da sua mão. Ele me guardou desde o dia em que eu o conheci. Para sempre em minha vida eu comprometi. Deus sabe que pode contar comigo para o que der e vier. Eu sou seu amigo, ele me fez flecha polida e me guardou em sua aljava. E pode me lançar pra onde quiser, pois Ele é Deus. Aleluia! Vamos lá! Não tenho tempo a perder, vivo pra glória de Deus. Seu sacrifício por mim não será em vão. Oh, aleluia! Em cada passo que dou, dependo dele, do seu espírito, da sua unção, desde o dia em que eu o conheci. Para sempre em minha vida eu comprometi. Deus sabe que pode contar comigo para o que der e vier. Oh, aleluia! Eu sou seu amigo, ele me fez o quê? Flecha polida e me guardou em sua aljava e pode me lançar onde quiser, pois ele sabe que pode contar comigo para o que der e vier. Com convicção, hein? Eu sou seu amigo, ele me fez flecha polida e me guardou em sua aljava e pode me lançar pra onde quiser, pois ele é Deus. Aleluia! Obrigada, Jesus! E pode contar conosco, Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Amém. Bom dia a todos. Muita graça e muita paz nessa manhã. A Igreja de Coca, você que nos acompanha também pela internet, aí, seja bem-vindo. Receba o abraço aí dos irmãos de Coca, você que também vai assistir ali o vídeo mais tarde ali. Essa igreja aqui tão agraciada pelo Senhor aqui, deseja que você também venha nos visitar, né? Então você que está acompanhando aqui do Japão, visite-nos, né? Será sempre bem recebido aqui. Amém, queridos? Foi de tanta glória, a gente nem sabe onde começa, mas vamos ali, né? Porque a palavra que a diaconisa deu, uma palavra que o Senhor já tinha falado comigo também, o que a gente vai falar hoje, né? Eu só tinha comentado também nessa época, né, no mês passado com a Valéria e com um outro irmão também, mas foi algo tremendo também, o que a gente compartilhou realmente sobre esse odre novo, né? E aí o irmão realmente, e esse irmão também recebeu essa palavra do Senhor sobre o odre novo, e a gente compartilhou o mesmo tema e ficamos ali falando, nem lembro quanto foi o tempo, mas ficamos ali tomando um café com o Senhor, né, no meio, em nosso meio. Depois eu compartilho um pouco mais.
Vamos abrir então, hoje é o culto de missões, né? Celebramos missões e algo que saiu no noticiário essa semana aqui, lá no portal do Portas Abertas, né? É que um missionário cearense, o nome dele é Francisco Antônio Chagas Barbosa, né? E ele estava ali no Quênia, né, e houve realmente uma perseguição ali, e assim, para nós a gente diz, infelizmente, a vida dele foi ceifada, mas quando a gente sabe, quando Deus leva uma vida, é porque realmente ele já não merecia mais estar nessa terra, né? Ele foi assassinado, né? E que o Senhor console também essa família ali, né? No caso a esposa e os filhos ali, mas que eles continuam firmes no Senhor. São pessoas que não pagam, digamos assim, não tenho o que dizer, né? Pessoas que deram a sua própria vida em favor do Evangelho, né? E a gente vai falar muito sobre isso nessa manhã, mas que nós perdemos realmente, né? O reino de Deus perde esse irmão ali, tinha 39 anos, mas nós sabemos que onde ele está em paz ali, está desfrutando da alegria merecida dele também, né? Então eu gostaria que você abrisse o texto ali em Ezequiel, né? Do profeta Ezequiel, capítulo 1, a gente vai ler o finalzinho ali, o verso 28, né? E depois a gente já passa para o capítulo 2, versos 1 e 2. Obrigado, não sei quem colocou água aqui, mas que Jesus abençoe a sua vida. Matando a minha sede aqui. Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulo 1, finalzinho ali do 28, né? Diz assim, eu vou estar lendo na versão viva, diz assim: tudo em volta dele brilhava, com muitas cores, como o arco-íris nas nuvens de um dia chuvoso. Foi assim que eu, né, no caso Ezequiel, viu a glória do Senhor. Ao ver tudo isso, caí por terra e escondi o meu rosto. Então, aí no capítulo 2 segue, dizendo: então ouvi a voz de alguém falando, me disse: levanta-te, filho do homem, ouça o que eu tenho para dizer a você. E o verso 2, no mesmo instante em que ele falava comigo, o Espírito entrou em mim e me fez ficar de pé, e escutei o que ele me dizia. Feche os seus olhos. Pai, muito obrigado pela sua palavra. Que o Senhor nos abençoe com revelação, que o Senhor nos abençoe trazendo na prática o que tudo isso o Senhor quer falar conosco também, meu Pai. Que venha a sua graça sobre a vida dessa igreja, sobre a minha vida. Eu gosto de declarar que eu não sou merecedor de nada, nem das suas misericórdias, sou pecador, mas que use a minha vida apenas como instrumento nessa manhã para a edificação dos teus filhos, e assim nós clamamos e te agradecemos desde já no poderoso nome do amado Jesus. Amém. E os irmãos podem se assentar. Então a mensagem nesta manhã, ela nos convida a refletir, né? A respeito da nossa responsabilidade hoje como culto de missões que nós temos, não somente diante de Deus, não somente diante daquilo que Jesus já nos ordenou a fazer, mas também diante dos homens, de pessoas como nós um dia fomos, né? Perdidas no mundo, ali todo, né, todo enredado ali na mão de Satanás. Essa é a verdade, nós estávamos na garra de Satanás, até que alguém pregou a palavra para nós e nós fomos libertos. Tudo bem que nós saímos ali, né, arranhados, feridos, mas o Senhor, Ele traz cura. O Senhor, Ele traz, como é a direção na sua palavra também, Ele tem o bálsamo de Gileade. O Senhor é quem nos cuida. Então, meu irmão, se nós ainda saímos um pouco arranhados, ainda sabe que essas cicatrizes, elas vão passar um dia, porque nós um dia teremos um corpo novo, uma mente nova, mas nós estaremos eternamente com o Senhor. Então, para entender um pouquinho, né, mas do nosso chamado, assim como foi para o profeta Ezequiel, nós temos que entender também, né, que Ezequiel aqui, no capítulo 1, né, ele já está ali na Babilônia, ele foi exilado,
Mas em Cristo nós fomos chamados para ser também, como a palavra diz para Ezequiel, como o Senhor mesmo chama Ezequiel, de atalaia, né? Ou seja, vigia. Nesses últimos dias, nós temos uma missão importante, que é anunciar a mensagem que gera arrependimento, restauração e salvação. Mesmo diante como Ezequiel esteve ali, ele pregando, ele anunciando de modo profético, mas o povo não queria ouvir. O povo rangia os dentes, o povo ali não, porque o povo estava ali no exílio, o povo estava sofrendo, já faziam 5 anos aqui de exílio, o povo sofrendo, o povo culpando a Deus. Por quê? Porque quem foi exilado nessa primeira parte foram apenas a nobreza, né? Os sacerdotes, os nobres ali de Jerusalém. Então, para a gente entender um pouquinho sobre essa questão de exílio, né, da invasão da Babilônia, nós temos também que compreender, na vida de Ezequiel, na vida do povo naquela época, houve uma decadência espiritual, onde a apostasia chegou ao reino de Israel. Então, voltando um pouquinho à história, tá? A história ali, eu dou início aqui, né, a situação do reino dividido. Lembra, Israel era só um reino com suas 12 tribos. Aí, na época de Davi, onde eles conquistaram muitas terras, foi um povo abençoado, teve muitas vitórias, porque Deus assim estava com Davi, e foi um reinado abençoado. O reinado passa para Salomão, da mesma maneira. Salomão, ele continua crescendo ali no reino, só que de outra maneira. Aí o reino agora tem paz. Eles já não vão passar mais por lutas, mas vão passar por uma paz que aos poucos o inimigo já estava minando ali. Por quê? Porque Salomão começa a fazer algumas, digamos, parcerias com outras nações e adotando deuses que o nosso Deus, ele não tolerava. Mas Salomão, digamos ali, né, começou a pegar aquelas mulheres, né, que tanto ele casou e junto vinham esses deuses, e ele acabou caindo neste engano. Então, após a morte de Salomão, você lembra que o reino se divide, com 10 tribos ao norte e 2 tribos ao sul, ou seja, o reino do norte parecia realmente fortemente, foram 10 tribos ali, mas apenas fortemente em números. Por quê? Porque o templo ficava em Jerusalém, ficava em Judá. Então, algo que nós já aprendemos, tá? O próprio Jesus disse que um reino dividido, ele não subsiste. Imagina uma nação, uma cidade, um governo onde há divisão, ele não subsiste. Uma empresa dividida ali entre os chefes, desde os chefes, os donos, os sócios ali, se há divisão, se não há uma unidade, essa empresa ela vai à falência. Assim como uma família também, uma família onde os membros ali da casa, cada um tem contradições, tem rivalidade um contra o outro, ela não subsiste, ela é um prato cheio para Satanás, tá? Então, algo que nós também entendemos, uma igreja dividida também ela não subsiste. Membros, pessoas com a mentalidade dividida, com corações divididos, elas vão continuar também. Muita briga dentro delas mesmas, vão entrar em confusão, por mais que elas tentem ficar em pé diante das suas próprias forças, mas vai chegar uma hora que terá o cansaço, ela vai desanimar e ela vai para o mundo também. Então, o que nós podemos entender também, quem lembra da batalha lá no Monte Carmelo ali, né? Elias, ele chega diante ali dos profetas de Baal e ele diz ali, né? Por quanto tempo vocês andarão oscilantes entre 2 pensamentos, né? Em algumas versões fala, por que cocheareis entre 2 pensamentos? Se decidirem servir a Deus, então sirvam a Deus, mas se quiserem seguir a Baal, então sigam a Baal. Elias, ele não dá chance para aqueles profetas, ou vocês, né, porque eram profetas, mas eram profetas ali, lembra, do reino do norte, eram profetas, mas eram do seu próprio povo. Ou seja, se você conheceu a Deus, não é permitido que você tenha uma mente dividida entre Deus, entre as coisas do mundo, entre a igreja e as coisas do mundo. Por quê? Porque vai chegar uma hora que as forças vão acabar.
E é mais fácil a gente voltar para o mundo do que permanecer na igreja. Isso, infelizmente, é uma realidade. Mas quando nós temos uma convicção muito grande, que o reino dividido, ele pode um dia se juntar? Pode, se houver arrependimento. Mas algo que aconteceu ali no Reino do Norte, lembra? O Reino do Sul é onde havia o templo. Mas ali o que Jeroboão ele faz? Para que o povo do Norte não descesse para adorar Deus ali em Jerusalém, ele resolve pôr ali 2 lugares de adoração. Ou seja, porque ele tinha medo que o povo voltasse para o sul, e voltasse para Judá e não voltasse de novo para morar ali junto a Samaria e as outras regiões também. Só para você ter uma ideia, eu gostaria que você abrisse lá em Oséias 4. Oséias 4, de 1 a 4. Daqui a pouco a gente volta em Ezequiel, tá? Lá em Oséias 4, de 1 a 4, o Senhor nos dá, só para você ter uma noção do que estava ocorrendo ali no Reino do Norte, tá? Oséias 4, de 1 a 4, diz assim, ó. Ouça a palavra do Senhor, israelitas, tá? O Senhor tem uma acusação contra vocês que vivem nesta terra. Não há fidelidade, nem amor, nem conhecimento de Deus nesta terra. Vocês todos juram falsamente, mentem, roubam, matam e cometem adultério. Em toda parte há violência, com um assassinato atrás do outro. Verso 3, por isso a sua terra não está produzindo nada. Ela está cheia de tristeza e todos os animais que existem em Israel adoecem e morrem. O gado, os pássaros do céu e até mesmo os peixes estão morrendo. Verso 4, ninguém deve apontar para outra pessoa tentando jogar a sua própria culpa nela. Agora Deus ele fala aqui com o povo mesmo, o povo que estava levando o povo à decadência espiritual. Você, sacerdote, é a você que estou acusando. Então Jeroboão ele nomeou sacerdotes ali. Então imagina, né? Inventaram ali, se eu não me engano, eram 2 touros ali, e esses sacerdotes ali, eles tomavam todo aquilo que era a oferta do povo, né? Ou seja, se a pessoa mesmo com fé, querendo pagar os seus pecados, ele ia lá, cobrava, ou havia um conluio ali entre o governo, né, e os sacerdotes. Então até eles estavam sendo corruptíveis, ou seja, até eles estavam enganando o povo. E você sabe que uma das funções do sacerdote, agora o verdadeiro sacerdócio, era funções sociais, tá? Era de ensino do povo e a condução para uma vida em santidade. Ou seja, aqueles que deveriam ajudar o povo, agora estavam indo contra o povo e só cobiçando aquilo que o povo tinha. Ou seja, o povo continuou empobrecendo a cada dia mais. Então lembre-se, com a divisão do reino, o lugar de adoração e sacrifício a Deus ficou no Reino do Sul. Então com isso, quem queria adorar a Deus ia para Jerusalém. Ou seja, é por isso que nós, quando Jesus encontra com uma mulher samaritana, e aí daquele encontro, ela mesma diz para Jesus, nós adoramos Deus aqui nos montes, né? Porque eles tinham esse costume de praticar todas as suas orgias, todas as suas indecências nos montes. Então era um povo que realmente estava corrupto, um povo que estava em apostasia, com aliança com Deus quebrada. E o que eu quero dizer para você, que o Reino do Norte, sem comprometimento espiritual, ela se tornou uma presa fácil para a Síria, né? Para o rei Senaqueribe, que ele vai ali e conquista. Ou seja, o Reino do Norte acaba ruindo, eles acabam sendo destruídos e acabam levando ao exílio. Aí, nesse mesmo tempo, né, que o Reino do Norte está indo para o exílio, demora 120 anos mais ou menos, né, que ali então a Babilônia vem, 140 anos, perdão. A Babilônia vem ali com Nabucodonosor e conquista e leva a primeira, digamos, a primeira parcela ali de exilados ali, né? Ele leva cativo essas primeiras pessoas. Aí
aí é onde está, é onde entra o nosso contexto de Ezequiel. Ezequiel já fazia 5 anos que ele estava ali, ali na Babilônia. Então, quando nós lemos aqui no verso 1, no capítulo 1, depois você pode ler em casa, ele tem uma visão gloriosa ali ele tem uma visão da glória de Deus. Ele tem um encontro com Deus ali fantástico, né? Onde ele vê os querubins levando o trono de Deus ali, né? É algo que só ele, algo ali que poucos profetas, poucas pessoas tiveram, né, uma visão como Ezequiel teve. Então, o primeiro ponto que eu quero falar para vocês aqui, tá? É que um encontro com a glória de Deus mudará a sua vida. Quanto mais glória, mais transformação e santidade. E quanto mais presença de Deus, ela nos revela o quanto somos pecadores. Eu lembro quando, né, no 4º ano, quando nós terminamos o seminário aqui, o antigo IFC, e você olha assim para os 4 anos que você passou ali estudando, né? Aí você fala, meu Deus, terminou aqui a última aula e continuo não sabendo nada. Por quê? Porque o nosso Deus em conhecimento, aquilo que Ele tem para oferecer para nós é muito grande, é muito extenso. Mas cada vez que você conhecia um pouquinho mais de Deus, você via o quanto você era pecador, e o quanto, eu me via o quanto eu era pecador, e o quanto eu estava fora, né, assim, da presença de Deus, e quanto eu precisava buscar mais de Deus ali. Ou seja, 4 anos passaram você estudando ali, né, você se esforçando, fazendo prova, muitos também passaram por isso aqui, mas saiba de uma coisa, a verdadeira experiência que nós temos que ter com Deus, é uma experiência como Ezequiel teve, ou seja, realmente sentir, ver a glória de Deus. Ali em Ezequiel 1, no capítulo 1, volta para Ezequiel, você que está em Oséias, o verso 1. Talvez vocês se perguntam, né? O livro de Ezequiel é difícil? É muito difícil. É difícil, são várias figuras, é por isso que eu só estou pegando aqui o básico do entendimento aqui para poder passar para vocês, tá? Ezequiel 1 diz assim, ó, certo dia, no 5º dia do 4º mês do 30º ano, ou seja, o sacerdote Ezequiel, olha só, estava entre os exilados junto ao rio Quebar, e aconteceu que o céu abriu de repente e Deus me mostrou muitas visões. A palavra diz aqui, ó, ele estava com 30 anos de idade, era a idade que o sacerdote, ele iniciava as suas funções no templo. Então Ezequiel como sacerdote, tá? Ele era igual como Jeremias, de uma família que serviria ao Senhor, mas agora ele está exilado, ou seja, não tem mais templo, não tem mais como servir a Deus, tudo aquilo que ele aprendeu durante a sua vida, que ele ia pôr em prática, quando começar, no seu 30º ano, ele teria as suas funções ali no templo, ele não poderá exercer. Mas talvez você pergunte, coitado, né? Mas Deus, Ele é um Deus que Ele muda os planos, né? Se Ezequiel foi chamado para ser sacerdote, agora ele vai ser profeta de Deus. Ele não será mais aquele homem, né? Se estivesse ali no templo, ele não será mais aquele homem para ensinar o povo, ele não será mais aquele homem para receber as ofertas, os holocaustos. Agora Deus levanta ele como profeta, como um homem que não somente profetizou, mas um homem que teve visões, que andou com Deus, que recebeu do próprio Deus aquilo que o povo deveria fazer. Ou seja, Ezequiel recebia as mensagens de Deus, mas quando ele ia transmitir ao povo, o povo rangia os dentes. O povo não queria saber, porque o povo tinha ódio de Deus. Essa era a verdade. Por quê? Porque eles estavam num contexto de exílio, eles estavam ali servindo, agora a Nabucodonosor, eles estavam ali fora do templo, eles estavam fora de Jerusalém. E nos dias de hoje, né? Deus também procura homens e mulheres, né? Deus procura homens e mulheres. Nós temos aqui homens e mulheres para servir ao Senhor? Não somente Deus procura de uma forma
digamos, particular. Primeiro começa particularmente, mas para servir a Ele de forma coletiva. Ou seja, os sacerdotes também, eles trabalhavam de maneira coletiva. Então e você sabe que nós seremos ali um reino sacerdotal quando estabelecer o reino de Deus. Então, o que nós temos que ter em mente, que Deus pode mudar a sua vida como mudou a vida de Ezequiel. Simplesmente com uma visão, com a glória de Deus, com uma experiência, digamos, transformadora, sim, mas Ele pode também falar algo que vai mudar totalmente a sua vida como um estalo de dedos. Talvez você entrou, como eu entrei muitas vezes aqui, qual que é o meu propósito, Senhor? Será que eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou cuidar de estacionamento? O que eu preciso fazer de bom para servir na igreja? Né? Mas Deus, Ele sempre colocou na minha mente, não, a sua mente está errada. Você não vai servir na igreja, você vai servir o reino. Ponha isso na sua mente. O importante é você servir ao Senhor. Tem algo para fazer na casa de Deus? Tem muitas tarefas, então sirva ao Senhor. A melhor maneira de você servir o reino é servindo ao Senhor. Seja vir aqui limpar, seja aprender algo diferente, algo novo que você não sabe. Ezequiel ele sempre foi sacerdote, lembra? Mas Deus levantou ele agora de uma forma diferente, para reconciliar aquele povo que estava obstinado, aquele povo ali que não tinha nem o governo de Babilônia, mas também não tinha o governo de Deus. Por quê? Porque eles não estavam se sujeitando ao próprio governo de Deus. Então Deus levanta aqui também pessoas como reparadores de brecha, como diz ali propriamente Ezequiel, que Deus procurava pessoas que colocassem como intercessores ali, pessoas que colocassem na brecha dos muros, mas Deus, Ele não encontrou em Jerusalém. Deus também procura pessoas como pacificadores. Eu e você, como mensageiros do Evangelho, nós precisamos, ser pacificadores, pessoas de paz, pessoas onde há contenda. Pode ser na sua casa, pode ser na empresa, pode ser na própria igreja, entre irmãos. Você precisa levar a paz ali. Se você é cheio de paz, então você tem que dar a paz ali. E pessoas também, Deus procura reconciliadores. Eu creio que nós temos muitos reconciliadores aqui. Então, Deus, Ele não está buscando alguém que faça todos esses papéis, como o sacerdote fazia, para substituir a Ele aqui na terra. Mas Deus busca pessoas para que representem Ele aqui na terra. Porque da mesma forma como você sente o amor de Deus, nós precisamos amar as pessoas da mesma maneira. Mas é difícil, né? É uma missão desafiadora, é difícil. Mas saiba de uma coisa, que o próprio Espírito Santo é que nos ajuda em todas as nossas fraquezas, nas nossas dificuldades, e até aquilo que nós não sabemos, somente o Espírito Santo pode nos ajudar. Segundo ponto aqui, a missão é desafiadora, mas Deus me capacita. Você quer ser usado e ousado no Espírito? Vocês querem mesmo? Então, o chamado de Deus para a sua vida, ela não deve ser um peso. Ela exige a renúncia da sua própria vida. Quer ver o que Ezequiel passou aqui? No capítulo 2 de Ezequiel, pula para o capítulo 2, versos de 5 a 7. Deus falando aqui para Ezequiel agora. E quer ouçam ou não as suas palavras, Ezequiel, pois são um povo terrivelmente rebelde e teimoso, saberão que um profeta do Senhor esteve no meio deles. Verso 6, por isso, filho do homem, não tenha medo desse povo, não se assuste com suas ameaças, nem mesmo com as suas palavras, firam como espinhos e sejam venenosas como escorpiões. Não se assuste com os seus gritos, nem fique apavorado, porque eles são uma nação rebelde. Mesmo sabendo que ele ia passar por tudo isso, imagina, você vai profetizar a um povo e o povo virá dessa maneira. Será que Ezequiel precisava de uma coragem humana? Não, a coragem humana faria ele fugir logo no primeiro momento ali. Mas servir a Deus com fidelidade, como Ezequiel fez, é falar o que Deus disse para fazer e ser íntegro, né? Muitas vezes nós ouvimos, né? Eu já ouvi
diversas, né, digamos assim, pregações ali, mensagens da internet que gostam de exaltar muito o lado humano da pessoa, né? Eles esquecem talvez é um erro muito grande que nós estamos vendo isso na modernidade, tá? Eles esquecem de falar de Deus, esquecem de falar de Jesus. Quando falam bem pouquinho, mas eles estão exaltando muito a humanidade do homem. Não, porque você está sofrendo, né? Mas você é amado por Deus, levante a sua cabeça. A gente ouve muitas vezes isso. São pregadores que estão ali, mas querendo levantar o seu ego, estão querendo levantar o seu motivacional, mas não estão querendo ensinar para você que o importante é você ter o Espírito Santo de Deus, porque sem o Espírito, Ezequiel a palavra diz, e nós lemos aqui, o Espírito entra em Ezequiel, e isso faz o manter de pé. Da mesma forma, é o Espírito Santo nas nossas vidas. Tá, perdão, né, diaconisa Tereza, irmão Nelson, muitas vezes, né, eu já acordei de domingo e pensei, será que eu vou no culto hoje? Eu estou cansado. Trabalhei até sábado de tarde, estou com dor de cabeça. Aí eu lembro assim, meu Deus, a diaconisa vai estar ali. E se o irmão Nelson vier? Jesus amado. Eu reclamando, muitas vezes, querendo falar que eu não quero ir ao culto, que é melhor ouvir pela internet, que acompanhar. Sim, é melhor, você está em casa, vai ficar deitado, sentado, tomando café. Mas vocês vão deixar de receber o que aqueles irmãos veem, quando vêm aqui à casa do Senhor. Vocês vão deixar de receber aquilo que esses irmãos recebem. O fato deles estarem aqui na presença de Deus, já mostra que eles escolheram estar na presença de Deus. E olha que mais tarde eles vão para o culto japonês também. Será que nós, mais jovens, nós temos esse pique? Não somente eles, mas os irmãos ali que vão para o culto japonês, né? Eles têm esse pique, queridos. Então, quando você ficar na dúvida de manhã, vou para o culto, não vou, meu corpo está falando que eu estou cansado, repreende isso. Lembra dos nossos irmãos. Eu não sei como acontece lá na casa deles, que hora que eles acordam. Eu sei que eu chego aqui, eles já estão aqui. A diaconisa Tereza já está aqui com um sorriso para receber a gente. É como se fosse Jesus. Aí você vê o irmão Nelson entrando ali, né, devagarzinho. Mas é como se fosse Jesus ali, porque você vê da seguinte maneira, não, Jesus também estava cansado, Jesus, depois de ser ali judiado pelo exército romano ali, você viu que ele não estava suportando carregar a cruz, tanto é que o soldado romano pede para aquele homem que vinha de Cirene ali, para ajudar a Jesus, e o homem carrega a cruz, eu creio que ele também ajuda Jesus de um lado. Nas suas forças físicas, Jesus também precisou, como homem, ele precisou de se apoiar em alguém, nesse momento do sacrifício, porque era um momento que Jesus tinha que passar como homem. Agora, a gente eu não consigo nem me ver no lugar de Jesus, sabe? Todo ensanguentado, dolorido, machucado, tendo que carregar uma cruz. Era mais fácil, né, exatamente falar, Deus, manda uns anjos ali, mata todo mundo, acaba com Satanás logo e vamos embora aí para o povo. Não, mas se tivesse acontecido, nós não estaríamos hoje aqui para contar essa história. Que Deus é um Deus vencedor. E que se nós estivermos em Cristo, a palavra diz, eu gosto muito dessa palavra, em vários lugares eu gosto de escrever ali no meu trabalho, tem um cantinho que está escrito ali, a palavra em grego, que é hypernikomen, que é a palavra de Romanos 8, 37, 39, que diz, mais do que vencedor. Enfim, nós estamos em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Então toma posse da palavra, queridos. Mesmo que você vai pregar a palavra, você vai falar para alguém, né? Hoje é culto de missões, eu creio que os missionários que estão no campo, eles pensam muito nisso. Eu vou levar a palavra ali, mas eles vão virar as costas, vão fazer como muitos nós, né, não sei vocês, recebe o folheto na rua, guarda, põe no bolso, nem olha para a cara da pessoa que te deu o folheto, sabendo que você está guardando a vida ali, né, a chave para a vida eterna. Então, algo que os missionários, talvez eles se agarram nisso, é que em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores, né? Algo que também aqui tem tudo a ver com missões, eu gostaria que você abrisse lá em Atos, porque Paulo e Silas também, eles passaram por
momentos difíceis ali, momentos de perseguição. Atos 17, no verso 6. É uma palavra que eu vejo que identifica muito a igreja de hoje. A igreja que se consagra, a igreja que prega a palavra e que principalmente vive na palavra de Deus. Atos 17, 6 diz assim: como não encontraram os dois ali, os apóstolos arrastaram Jasson e alguns outros irmãos e os levaram diante dos oficiais da cidade e clamavam a eles. Olha o que eles falavam: esses homens viraram o resto do mundo de cabeça para baixo. Por quê? Porque eles estavam pregando o Evangelho. Agora estão aqui, perturbando a nossa cidade. Nós queremos ser conhecidos por isso, gente. Por onde você vá, mesmo que as pessoas não queiram ouvir a palavra, mas somente a sua presença ali, você emana a luz do Senhor. As trevas vão saber que existe luz ali, porque você chegou naquele lugar. Quantas vezes, eu creio que isso é comum no povo de Deus, creio que já aconteceu com todo mundo. Você chega num lugar, num comércio, no mercado, está vazio ali. Não tem um carro no estacionamento, no posto de gasolina. Você encosta o seu carro ali, ou se você desce, daqui a pouco chega um, chega dois, chega três, e você começa a pensar: mas há 5 minutos atrás não tinha ninguém. É a glória de Deus que está na sua vida, meu irmão. Então, se acontece isso, declara que a glória de Deus está com você. Essa é uma prova viva que você está andando com a glória de Deus. Então, você está naquele lugar, você pisou, declara ali a bênção, porque todos que pisarem ali, declara, serão tocados pela glória do Senhor de alguma maneira. E se você chegou ali e ninguém chegou, saiba que tem um demônio, alguma coisa ali segurando, amarrando. Então sirva como libertador, porque os missionários eles têm essa função de libertar o povo. Eles são autoridades do Senhor para levar libertação, levar cura também em lugares. Então você está num lugar, está sentindo um estranho aí, um ambiente estranho, saiba, você cheio do Espírito Santo, você é libertador. Não adianta você lembrar, mas vou ligar para o pastor, vim orar aqui, vou ligar para a pastora, vou ligar para os diáconos, não, queridos. Se cair um endemoniado aqui, lá fora, aonde você estiver, você tem essa autoridade no nome de Jesus, desde que você não esteja com uma vida com brechas também, tá bom? Mas se você tiver, se arrepende logo, né? Senão, é aquela história que a gente gosta de falar muito para os novos convertidos, né? Por novos convertidos, né? Senão o demônio sai dali e pula em você, né? Então esteja sempre com autoridade, tá, gente? Não estou brincando não, gente. Isso aí pode acontecer, tá? Certa vez, tinha uma pessoa que foi no Brasil lá, e de repente eu estou em casa ali, e a pessoa me liga, né? De lá do Brasil, né? Aí ele está meio assim, eu ouço uma gritaria ali no fundo. Naquela época a gente já era diácono, né? Já era. Aí ele: irmão, eu vim visitar um amigo meu aqui, e ele e a menina aqui, a namorada, está estranho aqui, estão se debatendo aqui. Falei: meu irmão, você tem autoridade. Ora aí. Dá uma palavra de comando para esse demônio sair. Ele engasgando: não, mas é melhor não é pelo telefone não. Você é autoridade aí nesse lugar. Manifestou porque eles estão vendo a glória de Deus que há na sua vida. Trevas, né, e luz, elas nunca vão combinar. Então, a pessoa que onde você estiver cheio de demônio, ela vai começar a manifestar. E você, como autoridade de Jesus, lembra, você foi comissionado a isso, a levar libertação aos cativos. Jesus, ele não só leu ali essa passagem de Isaías apenas no templo para ele, dizendo que o Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor está com você também. Então você também carrega essa palavra de autoridade. Você tem sim poder e autoridade para mandar os demônios embora ali onde manifestar. Se manifestou ali na sua frente e está você ali, é porque Jesus quer que você use dessa autoridade. E porque aquela pessoa também, ela precisa ser liberta. Ou você vai largar a pessoa ali e vai sair correndo também. Não pode, tá, gente? Misericórdia, não faça isso não. Ezequiel também tinha muitos motivos para se lamentar, né?
Ele tinha muitos motivos, mas ele não se apegou a isso, tá? Ezequiel 24, do 15 ao 17, eu quando li aqui, eu achei meio forte aqui, tá, gente? Mas vocês são de Deus, vocês estão no Espírito, vocês vão entender aqui, ó, o que Deus quis fazer com Ezequiel. Ezequiel 24, do 15 ao 17, diz assim, ó: E o Senhor falou comigo mais uma vez, dizendo: Filho do homem, com um único golpe eu vou tirar de você o prazer dos seus olhos. Apesar disso, você não vai chorar por ela, está falando da esposa dele, tá? Você não vai chorar por ela em público, nem vai se lamentar ou derramar lágrima por ela. Sofra calado, longe de outras pessoas. Quando ela for enterrada, não deixe haver choro nem lamentação. Não use roupa de luto, não descubra sua cabeça, nem ande descalço. Não aceite a comida trazida pelos amigos em sinal de consolo. A gente vê algo aqui que muitas vezes identifica-se muito com a nossa vida, né? Até no momento de perda, né? Deus chegou até nesse momento de um sacrifício muito grande para Ezequiel, mas Deus quis mostrar para Ezequiel: o fato de você não lamentar, as pessoas vão olhar para você também, porque você não está lamentando a morte da sua esposa. Sabe por quê? Porque esse povo, ele não pode lamentar, porque Jerusalém será destruída. Lembra, Jerusalém não havia sido destruída ainda por Nabucodonosor. Sabe por quê? Aquele povo que estava no exílio ali, eles amavam muito mais o templo, a beleza do templo, a riqueza do templo, tudo o que acontecia ali naquele templo, que é o templo de Salomão, tá? Do que a própria presença de Deus, do que a própria glória de Deus. É por isso que aquele povo tinha que entender que eles não poderiam chorar, porque a glória de Deus sairia daquele templo. E Ezequiel, se você vê no capítulo 10, ele tem exatamente essa visão. Ele vê a visão dos querubins de novo, só que dessa vez ele vê a glória de Deus não chegando ali, né, mas saindo do templo. Ou seja, Deus estava saindo do templo, porque a glória dele não iria permanecer mais ali, porque o templo Deus já tinha dado para Nabucodonosor tomar. É muita história, mas eu quero que você entenda o seguinte: nos nossos dias, Deus, a irmã Sara aqui, né, levantada com muito fervor, semana passada falou dos 5 ministérios, falando de ministério profético, no ministério de ombro também. Lá em Hebreus 1:1, eu vou ler para vocês, não precisa abrir não. Hebreus 1:1 diz assim, ó: Há muito tempo Deus falou de muitas maneiras diferentes aos nossos pais, por intermédio dos profetas. Mas agora, nos dias atuais, Deus, Ele nos falou por intermédio do Seu Filho, a quem Ele deu todas as coisas e por meio de quem Ele fez o universo e tudo quanto nele existe. O Filho resplandece a glória de Deus e tudo quanto Ele é e faz. Ministério profético é importante dentro da igreja? É importante, mas enquanto não levanta, você e eu somos a voz profética. Você e eu temos a mesma função sacerdotal, não aquela tradicional de sacrifícios, mas nós temos essa mesma função de ministrar, ou seja, ministrar sobre pessoas, né? Ajudar as pessoas que estão necessitadas, porque essas eram as funções sociais também, de ensinar os filhos dentro de casa. É isso que um sacerdote faz, abençoar. É isso que os missionários no campo, eles ensinam para as pessoas ali fora, as pessoas que estão no mundo, da mesma maneira como eu e você aprendemos. Então Jesus, ele tem o poder para transformar e suprir toda a necessidade. Se há necessidade de uma voz profética, você é a voz profética. Amém? Eu acho que vocês não entenderam. Se há necessidade de uma voz profética, você é a voz profética. Nós tivemos a experiência hoje, todo mundo que ministrou hoje aqui, as orações pelos casais, amém? Aqui no louvor, a ministração do louvor, a ministração da oração, a ministração da palavra, são ministrações proféticas, onde Deus está usando as pessoas como canais de bênção. E você é um canal de bênção, queridos.
Não faça como Jeremias disse, mas eu sou um coitadinho, eu sou criança, eu não sei nada. Deus gosta de usar os novos convertidos, Deus gosta de usar, digamos ali, as pessoas que muitas vezes são subestimadas. Por isso que nessa igreja nós aprendemos a não subestimar pessoas, nem crianças. Quantas vezes nós não fomos surpreendidos por um abraço do Pedro ali, por uma palavra do Pedro. Então Deus tem esse poder de usar até uma criança. Querido, se Deus usou uma mula para falar com um profeta que não estava enxergando ali, né, Deus pode usar qualquer um de nós. Amém? Então e o terceiro passo aqui, para a gente aprender um pouquinho sobre a vida do profeta Ezequiel. A promessa de um novo coração, um coração transformado pelo Espírito Santo através do novo nascimento, né? Então, antes de abordar esse novo coração, é importante nós reconhecermos a condição com que anda o nosso coração. Mesmo sendo, né, pecador, mesmo sendo necessitado todos os dias da presença de Deus, nós fomos ministrados aqui a deixar as coisas velhas aqui. É algo que, agora daqui a pouco eu falo, tá? Só para não cortar aqui. Nós precisamos de um novo coração renovado todos os dias, e isso foi uma promessa de Deus, e nós temos que tomar posse. Ezequiel 36, 26, não precisa abrir, eu leio para você aqui, porque a condição pecaminosa do nosso coração, se Deus não entrar com misericórdia, meu irmão, nós vamos estar em espírito só no momento aqui do culto. Saímos aqui do templo, a gente entra na carne de novo. Então, o coração novo precisa receber tudo aquilo de novo que o Senhor tem, e é uma renovação espiritual diariamente. Ezequiel 36, 26 diz assim, dar-vos-ei um novo coração, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Essa é a promessa do Senhor, a atitude de amor do Senhor, que oferece uma nova identidade, um novo relacionamento restaurado com Ele. E de que modo nós podemos fazer essa aplicação desse novo coração? Primeiro, nós precisamos reconhecer as nossas necessidades, como nós fizemos esse ato profético, entregando o vinho velho. E algo que o Senhor falou também comigo, está lá no Salmo 119, diz, eu creio que é o 83 ou algo assim, diz que o salmista declara, eu sou como um odre na fumaça, mas mesmo assim eu não esqueço dos seus preceitos. Uma palavra que o Senhor falou comigo no mês passado, que eu compartilhei com esse irmão. E aquilo novo que o Deus quer fazer, tem que ser colocado realmente no odre novo. Talvez, eu não sei se muitos conhecem, ali na arqueologia, eu aprendi ali como se faz um odre, aquele de couro. Eles pegavam, era principalmente cabra, tá? Eles cortavam o pescoço, os membros, tinham que desossar todo ela por dentro. Tinha que tirar toda a carne. Vocês estão entendendo? O odre novo, ele tem que tirar toda a carne de dentro, para depois ser costurado, para ser feito o odre novo. E esse odre, ele tinha que ser colocado na fumaça, porque em cima do fogo, assim, para perder o cheiro da carne. E para ganhar resistência, resiliência, nós como cristãos, nós precisamos entrar nesse lugar também, o lugar de estar em cima da fumaça. Nós precisamos, muitas vezes, passar pelo fogo. Deus permite o fogo na minha e na sua vida exatamente para isso, para ganhar resiliência, para ganhar resistência, pois sendo assim, Ele coloca o vinho novo. E o vinho novo não é o vinho não está pronto ainda não, tá? O vinho novo, ele não está fermentado totalmente ainda, ou seja, ele vai se expandir ainda. Aí coloca-se o vinho novo, e quando começa a fermentar, ele começa a expandir. Ou seja, quando vier o novo de Deus, quando o Senhor estiver derramando o novo de Deus sobre a sua vida, lembra? Modo particular, depois no coletivo. Quando no particular, Deus está derramando vinho novo sobre a sua vida, lembra? Não, Senhor, eu tenho que estar na fumaça. Ganhar resistência, resiliências. As coisas virão, más notícias virão brigas, contendas. Tudo isso é fogo de Deus para nos experimentar. Porque quanto mais resistente você está, mais vinho é colocado sobre a sua vida.
E o vinho novo traz a alegria nova. Por isso que se nós estivermos na estrutura velha, bem disse a diaconisa, Deus vai derramar o vinho novo, vai derramar o vinho novo, mas quando começar a fermentar, perderá-se o vinho, perderá-se a alegria. Nós perderemos anos sendo semeados, perderemos as orações que os pastores fizeram de joelho neste local. Jejuns será um tempo perdido, pela sua e pela minha vida, se esse vinho for derramado. O preço que os missionários estão pagando no campo ali, sendo perseguidos, é o vinho novo. Recebe esse vinho novo também, querido. Se nós desistirmos no meio do processo, esse vinho é derramado, é desperdiçado. E para recomeçar de novo, querido, leva tempo, leva mais dedicação, não que não se possa recomeçar de novo. Algo que nós estávamos numa reunião semana passada e algo que impactou muito foi que a pastora Maria falou, um abraço, pastora Maria, ali numa reunião que nós estávamos ali, ela olhou assim, né, para a gente que estava ali, ela falou, não, irmãos, vamos recomeçar de novo? Vocês topam recomeçar de novo? E eu peguei aquilo no espírito, né, Deus usando a pastora Maria, ali falando que nós podemos recomeçar de novo sim, mas de uma forma diferente, de uma forma em que nós sabemos onde os nossos erros vão dar, então nós não vamos pisar, nós não vamos cair pisando nos buracos, nas mesmas pedras, nas mesmas armadilhas de Satanás, porque nós temos o couro mais grosso agora. Amém? Para terminar aqui, gostaria de lembrar também, Ezequiel 47, ele fala de algo poderoso. Ele tem a visão. Ezequiel 47, do 1 ao 5, ele fala do rio. Eu já tive essa visão também. Eu lembro como se fosse hoje, essa visão. Era uma água que corria ela corria assim numa pedra, num muro. E quando ela batia no chão, era uma água que, digamos, ela caía aqui na pedra, e quando ela batia no chão, ela começava a pegar velocidade, você olhava, a água ia indo, e lá na frente ela começava a formar um rio. Aí em Ezequiel 47, do 1 ao 5, diz assim, depois dessas instruções, ele me levou de volta à entrada do templo, e vi uma corrente de águas saindo do alicerce do templo, passando à direita do altar, ou seja, pelo lado sul. Então me levou para fora do templo, pela passagem externa a norte. Paramos do lado de fora da porta leste, que estava fechada. A corrente de águas corria por baixo dela, na direção leste. Meu guia e eu acompanhamos a corrente, indo para o leste. Ele tinha na mão um fio, com este fio mediu 500 metros, então mandou que eu atravessasse o pequeno riacho. A água mal chegava aos meus tornozelos. Continuamos andando em direção leste, e ele mediu mais 500 metros, mandou atravessar o riacho mais uma vez, e a água já chegava aos meus joelhos. Depois de mais 500 metros, o riacho já era um rio, cujas águas chegavam até a minha cintura. Andamos mais 500 metros, sempre medidos pelo fio que ele guiava, que meu guia levava. Agora o rio era tão profundo que eu só conseguia atravessar a nado, e já não era mais possível atravessá-lo andando. Isso nós sabemos que faz você mergulhar nas águas profundas, que é o quê? Você avançar no rio de Deus, no rio que traz cura, que traz transformação, no rio de Deus, que é o rio do Espírito Santo. Quando você lembra da criação ali, no início, ali no Gênesis, você vê que Deus ele começa a criar tudo. Mas a palavra diz que o Espírito do Senhor pairava sobre as águas, a água já existia ali. Não mostra Deus criando as águas já existiam ali antes da criação. Você sabe de onde são essas águas. E o convite que o Senhor faz para nós, da mesma maneira como Ezequiel estava aqui, ele viu que a água já encobria ele. É isso que Deus quer fazer na sua igreja nos nossos dias. Ele quer que nós, como igreja, tanto de modo individual e de modo coletivo, nós busquemos essas águas profundas, que são as águas do Espírito Santo. E por onde esse rio passa,
ele traz não somente a restauração da alegria, onde havia a morte, a vida, porque onde esse rio passa, a palavra descreve, depois você lê mais ali para frente, diz que começa nos dois lados da beira desse rio, começam a florescer de novo as árvores que vão frutificar. Por onde esse rio passa, diz que vai cair lá no Mar Morto, e o Mar Morto terá peixe de novo. Né? Para quem não sabe, o Mar Morto ele tem tanta salinidade que nem bactéria vive ali. De um quarto é apenas sal no Mar Morto. Tanto é que você entrar no Mar Morto ali, você não afunda também, né? Mas o que eu quero dizer para você é que nós podemos experimentar navegar neste rio, e é uma decisão pessoal. Não é um diácono, não é um pastor que vai pôr a mão sobre a sua cabeça e te jogar dentro do rio. A decisão é pessoal e a decisão é diária. E se você quer mergulhar nesse rio, nós podemos também falar que isso é um avivamento pessoal. E ele começa dessa maneira, quando existe no seu coração, quando Deus fala com você, quando você carrega e traz para a presença, agora no modo coletivo, a presença do Senhor, quando existe essa expectativa no seu coração, que Deus vai fazer algo diferente, Deus vai fazer algo diferente, Deus vai responder aquilo que você está respondendo a Ele. Aquilo da mesma maneira como você corresponde a Ele, se é de modo diferente, Deus vai corresponder de modo diferente para você também. Então, quer viver o novo de Deus? Eu quero. Faça algo diferente. Deus sabe o que você vai fazer, mas você não sabe o que você vai fazer. Então deixe o Espírito tomar a sua vida e tome essa decisão. Surpreenda você a você mesmo. Né? Deus sabe o que as suas atitudes. Então, mas deixa Deus tomar a sua vida e mostrar para você que você pode fazer algo diferente, que você pode cair nesse rio, que você pode mergulhar nesse rio do Espírito Santo. E algumas semanas atrás nós ouvimos muito ali aquele avivamento que teve naquela capela da universidade ali em Asbury, ali nos Estados Unidos. E lá não tinha, se você reparava ali, não tinha reteté, não tinha gritaria, não tinha pulo. As pessoas só estavam ali buscando a presença de Deus. Eles estavam num culto e o culto terminou assim. Teoricamente teria que ter terminado, mas as pessoas continuaram louvando a Deus. Daqui a pouco as pessoas se levantavam para contar testemunhos do que Deus estava fazendo, do que Deus já fez na vida delas. E aquilo foi gerando um fogo em todas as pessoas que estavam ali. E o povo não parava de cantar, de louvar, de glorificar a Deus. E cada vez iam chegando mais pessoas. E passaram dias, e foram passando horas e mais dias, até que o prefeito, a polícia, todo mundo chegando ali para controlar, porque senão todo mundo ia invadir ali a capela e ia acontecer uma tragédia. Mas os testemunhos que estavam ali é que as pessoas estavam sendo curadas, paralíticos andavam, pessoas que estavam enfermas eram curadas, simplesmente porque o povo adentrou-se à presença do Senhor. Ou seja, o avivamento já estava ali, a presença do Senhor estava ali, mas o povo decidiu entrar naquela presença. É isso que a gente tem que fazer a cada dia, queridos. Se a presença já está aqui, então entra na presença do Senhor. Né? Então já traga de casa a presença dEle, como o pastor Sérgio muitas vezes disse para nós, traga a lenha seca para pôr no altar, que você vai ver o fogo pegar, queridos. Amém? Eu não sei como o Espírito Santo quer fazer na sua vida, querido. Eu não tenho esse dom, não quero saber. É o Espírito Santo e você e Deus. Mas tem esse compromisso com Ele, de mergulhar nas águas do Senhor. Né? Então, se você que conheceu, mas eu gostaria de dizer, né, só para terminar e concluir, mas mesmo que você tenha conhecido o amor de Deus, mesmo que você muitas vezes fala, diácono, eu me vejo assim, mas eu me vejo um pouco frio, um pouco com apostasia. Você sabe por quê? É porque você não conheceu o amor, você não está vivendo o amor que Jesus está derramando e já derramou sobre a sua vida. Quando nós não conhecemos o amor de Deus, a gente anda como as pessoas andam, você vai andar como o vizinho, a pessoa que está do seu lado, como aquele que anda, aquele que está na internet está andando. Nós vamos pegando referências humanas quando nós deveríamos buscar mais da presença do Senhor. Pode vir. Algo que a palavra diz, então se você se encaixa aqui, tá? Que você não está recebendo, ou se você não reconhece
esse amor de Jesus, tá? Porque o amor de Deus, ele representa a própria figura de Jesus, indo na cruz, sofrendo pelos nossos pecados e nos perdoando todos os dias. Então, se você não conhece o amor de Deus, você tem que entender que lá em Romanos, perdi aqui. Lá em Romanos 5,10, está falando de uma esperança, que essa esperança não nos deixa decepcionado, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Querido, amada, igreja, o amor já foi derramado pelo Espírito Santo. Mas o Espírito Santo está assim ainda, ó, fechadinho ali dentro de você. É hora da gente virar essa chave aí. A gente soltar essa tampa e deixar o Espírito Santo fluir mais. E tudo isso, nós precisamos tomar uma decisão. Teve uma primeira vez que eu ministrei aqui num culto de quinta-feira, eu falei sobre o rio de Deus. Eu falei, eu lembro nesse dia que se você quiser um copo aqui, ó, você vier com um copo para levar, ó, diácono, um copo para mim do rio de Deus já é o suficiente. Você vai levar um copo para casa, se isso te satisfaz. Agora, se você precisa de um outro copo, você leva mais um copo para casa. Se você precisa de um balde para se encher da presença da água do Senhor, leva um balde. Mas se você quer mergulhar, queridos, não, Deus não te impede hoje de você tomar essa decisão. Pode ser que vai doer, você vai encontrar alguma resistência dentro de você, você não vai se afogar. Tenha certeza que Pedro não se afogou quando ele quis andar sobre as águas. Que Jesus estava bem do lado ali para socorrer Pedro. E saiba que Jesus está aqui também para te socorrer. Se é do seu desejo, do seu coração mergulhar nas águas do Senhor, coloque-se de pé. Não sou eu que faço, não é nenhum de nós, não é uma canção que vai mudar a sua vida, que vai te encher do Espírito Santo, mas é uma decisão sua. Eu fui batizado no Espírito Santo enquanto eu fazia uma prova do IFC, devia ser de madrugada, eu encostei ali no sofá cansado, coloquei o rosto no sofá, comecei a orar, e o Senhor me avivou ali. Eu não sei como você que teve já uma sua experiência, mas saiba que tem um renovo para você sobre a sua vida. Se disponha, assim como Deus falou para Ezequiel, mesmo naquela manifestação de glória, onde ele viu os querubins trazendo ali a presença do Senhor, porque Ezequiel ele diz que ele vê o trono como safira, e o que estava assentado ali no trono era reluzente, brilhava, e da sua metade para baixo era como um metal abrasivo, era o fogo de Deus que estava ali. Ezequiel teve aquele contato porque ele decidiu servir ao Senhor. Pai, eu te agradeço por vidas que querem mais do Senhor, vidas que simplesmente não querem mais viver mais do mesmo, Senhor. Ser com teus filhos, Senhor, que tomaram essa decisão de encher a cada dia mais do Senhor, ó Deus, do seu Espírito Santo, pois essas águas, elas curam, elas frutificam, Senhor. Eu quero beber dessas águas, e esses irmãos que estão aqui, mesmo que não vieram aqui à frente, estão tomando essa decisão também, eu creio, de beber dessas águas. Você não precisa ter medo, meu irmão, de se afogar. Jesus está do seu lado. Jesus está pegando na sua mão. Você não mergulha sozinho. Você já tem o Espírito Santo. Então decida hoje viver mais de Deus. Mais de Deus. Queremos ser avivados, Jesus. Por favor, ó Deus, derrama dos seus dons espirituais, Senhor. Aquele povo que clama, aquela pessoa que está clamando já há dias,
tem feito até jejum, Senhor, que quer falar em línguas, que quer, ó Deus, interpretar as suas línguas, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, derrama sabedoria, batismo sobre essas pessoas, batismo sobre os jovens, sobre as crianças. Continua dando visões ao teu povo, Senhor, incomodando no sono, acordando de madrugada, às 3 horas da manhã para buscar a sua presença, Senhor. Ó Deus, porque é dessa forma como o Senhor faz com todos nós, Senhor, mas é uma decisão nossa, Senhor, de mergulhar a cada dia na sua presença. Então vem, Jesus, vem, Espírito Santo, vem nesse momento, traga mais sobre as nossas vidas. Eu me coloco aqui também, ficção dos nossos corações, que nós amamos o Senhor, que nós podemos sentir esse amor, ó Deus, que não haja dúvidas, Senhor, que esse amor já foi derramado por Deus naquela cruz, e nós recebemos, Senhor, nós recebemos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluias. Aplauda ao Senhor, querido. Vamos cantar mais um pouquinho, então? Quero beber. Esse momento é seu e do Senhor. Declare ao Senhor, declare ao Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. 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 Mais sabedoria, Senhor, sobre as nossas vidas, mais experiências, mais de cura, mais de dons espirituais, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia, Jesus. E se de alguma forma aqui eu não, teu servo, Senhor, aqui não foi tão claro aqui, em algumas passagens, algumas palavras, que o Espírito Santo, Senhor, confirme nos corações e ministre no coração do seu povo. Estenda as suas mãos para cá, para receber a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão, o óleo do Espírito Santo estejam com todos vocês e agora para todos sempre. E a Igreja de Jesus diz: amém. Aplaudam o Senhor.